Boa noite. Saber educar é o desafio mais profundo que a nossa sociedade tem pela frente. Uma boa educação não consiste apenas em adquirir competências e normas de conduta antiquadas e adequadas. Uma boa educação proporciona a capacidade de reflexão, ensina a tomar decisões, a emitir opiniões, a expressar emoções de forma adequada, a trabalhar em equipa, a ser criativo, empático e a atuar de forma responsável. Ou seja, se é verdade que é indispensável trabalhar a dimensão do conhecimento do aluno, é também necessário trabalhar as emoções, porque mesmo impressas no nosso código genético, as ferramentas de tipo emocional são cruciais na compreensão da vida, da existência e na redução dos problemas, na resolução, aliás, dos problemas para os quais não serve de nada uma fórmula matemática. Por isso, para além das competências técnicas diversificadas, a educação tem, ou deve ter, pelo menos, uma componente humanista, essencial no desenvolvimento humano. Dito isto, é preciso debater a educação. Quais os conceitos, as abordagens e os conteúdos que integram e deveriam integrar a educação, os currículos e a escola que estamos a proporcionar aos nossos jovens. O programa desta noite é uma informação especial. Propomos-nos refletir sobre a educação com humildade, mas também com a investigação e o conhecimento do conjunto dos meus convidados. Alguns deles acabam de publicar diferentes estudos sobre educação através da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Professor Carlos Filhais, estamos num magnífico laboratório de Química do século XIX, uma peça de museologia, e este laboratório, quando é inaugurado, em meados do século XIX, aqui no âmbito da Escola Politécnica, que mais tarde viria a ser a Faculdade de Ciências, não chega por acaso, chega porque há um ímpeto de mudança na sociedade, há uma noção de que é preciso mudar a educação e criar infraestruturas para que o país pudesse progredir. As infraestruturas até vieram, foi o fontismo e tudo mais que nós sabemos. A educação também deu alguns passitos, não sei se foram assim tão grandes. Em todo o caso, eu estou a dizer isto porque há algum paralelismo com os tempos que vivemos hoje. Nós também temos a noção que há um certo desajustamento hoje entre o processo educativo e o avanço da sociedade em que vivemos, ou não? Fátima, boa noite. É bom aprender com a história. E o século XIX, estamos aqui nesta cápsula do século XIX, foi um século decisivo para a educação. No século XIX deu-se uma explosão na economia, que foi a Revolução Industrial, que tem por base a ciência. E essa Revolução Industrial, a automatização de processos que vai mudar todos os modos de produção, não se podia fazer sem pessoas educadas. Portanto, a Revolução Industrial vai em paralelo com a educação e há uma massificação da educação, em particular nos países da Europa do Norte e Central, onde a Revolução Industrial foi mais forte. Designadamente a Inglaterra. E nessa altura a educação tornou-se um bem de acesso geral. Era possível a um filho de um ferrador na Londres da Rainha Vitória, era possível ter a 4ª classe. Isso mudou tudo. Isso mudou tudo. O mundo passou a ser diferente. Agora a grande questão é se em Portugal, nessa época, enfim, se a Revolução Industrial chegou cá a tempo, se a educação chegou cá a tempo. O laboratório de Química chegou. E o laboratório químico chegou com algum atraso. Foi um grande investimento. Com algum atraso, porque, de facto, o século XIX é o século da Química, mas nós vamos buscar a ciência que é feita lá fora. O nosso século, e vem já do século, a Química vem já do século XVIII, e há um laboratório em Química. Claro. E tinha havido aqui, para este sítio, um colégio dos nobres, que foi um projeto falhado do Marquês de Pombal. Os nobres não queriam aprender. No século XIX tentou-se, depois da Revolução Liberal, enfim, que a educação chegasse a mais gente. Eu direi que não foi um projeto tão falhado como o do Colégio dos Nobres, mas foi um projeto que demorou. Portugal esteve muito longe de ter o processo de escolarização que aconteceu na Europa do Norte e Central. A escola chegou muito tarde e chegou por vezes, demorou demais a chegar, quase não tínhamos escolas, quase não tínhamos professores. Como é que era possível, por exemplo, ter alguém que fosse capaz de criar coisas novas, se não sabia basicamente ler nem escrever? Chegamos ao início do século XX e
E Portugal, isto aparece nos livros de economia, é um exemplo de um país da Europa na periferia, e é na periferia porque lhe falta educação. Éramos analfabetos. 75% dos portugueses em 1900 eram analfabetos. Hoje, felizmente, são só 5%, mas mesmo assim é uma taxa, pode-se ver à Pordata, que é essa base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas mesmo assim ainda é demais comparado com outros países que começaram a escola mais cedo. Portanto, a escola aqui chegou tarde e essa é uma das razões, na minha opinião, para nós termos o país que não é o país que ainda queremos. Nós queremos um país melhor e só conseguimos um país melhor se tivermos também uma educação melhor. Os tempos são outros, não estamos no século XIX, temos, portanto, outra capacidade, mas outros países também avançaram. E nós podemos aprender com as experiências dos outros. Isto é algo que, enfim, estes estudos feitos pela Fundação, nos vão ajudando a perceber como é que é a educação dos outros. Se países estão mais desenvolvidos que nós, que educação é que eles têm? O que é que podemos aprender para fazer, não digo igual, que é sempre impossível fazer igual, mas para pelo menos fazer melhor? Eu acho que a educação continua ainda hoje a ser uma causa do nosso descontentamento. A educação precisamos de educação como do pão para a boca. A educação dá-nos liberdade. Sem educação, nós estamos reduzidos, digamos, à espécie genética que somos quando nascemos. É com a educação que nós podemos entrar na sociedade. A escola é essa invenção, vou-lhe chamar assim, entre aspas, extraordinária que a humanidade fez para conseguir preparar a espécie humana e fazê-la entrar nessa vida que é a vida em sociedade. Transmitindo-lhe, com certeza, os conhecimentos, mas também os valores. A escola tem essa obrigação. E as duas coisas não se podem assim separar. A instrução e a educação não são facilmente separáveis. Precisamos das duas. Precisamos de conhecimentos, mas precisamos de valores. E a questão que temos connosco próprios é: será que a nossa escola está a fornecer isso na medida das nossas anseios, na medida das nossas possibilidades e anseios? Eu falo por mim, gostaria que a educação fosse melhor. Mas para si o processo educativo que decorre hoje, século XXI, em Portugal, nas escolas públicas portuguesas, não é o adequado às necessidades da sociedade? Há questões, claro que houve um progresso extraordinário, mas a nossa comparação não deve ser nunca com o nosso passado. Com certeza só podia melhorar. O Estado era tão básico, claro, só podia melhorar. Claro. A questão é, comparado com os outros países, e nós temos estudos internacionais, temos estudos PISA que dizem que estamos melhor em matemática, estamos quase na média da OCDE. Mas nossas necessidades enquanto sociedade. Em ciências, por exemplo, e na língua materna, estamos ainda abaixo das médias internacionais. E é nesse sentido que devemos aspirar a ser mais. Não há nada que nos condena. Não há nada especial no ser português que seja alguma fatalidade. Com certeza que temos em nós a capacidade de fazer mais e melhor. E é isso que eu anseio, e com certeza os meus amigos que estão, os meus amigos que estão, também, certo que partilham comigo, ou não, já vão dizer, este anseio. Será que podemos fazer melhor mesmo com meios que não são os meios que os países mais ricos, mas será que a percentagem que atribuímos do nosso PIB à educação está a ser aplicada de um modo que nos contenta a todos? Quer dizer, será que nós estamos contentes com a educação que temos? Enfim, eu, em comparação com os outros países, eu diria, eu gostava de ter mais, eu gostava de ter melhor. António Branco, como é que se compatibiliza esta coisa das competências técnicas que são necessárias aprender com as competências de valores que também temos que aprender, como disse há pouco Carlos Vidais? Boa noite a todos, boa noite Fátima Campos Ferreira. Eu queria justamente pegar na questão dos valores, acho que é uma das questões centrais quando se fala de educação. E vou, a propósito disso, recordar 4 ideias de um grande pensador da educação que não está aqui presente, que é António Nóvoa. Não está porque ele está no Brasil. Mas ele está presente, porque eu acho que sempre que nós discutimos educação, de alguma maneira o António Nóvoa está presente. Olha, vai estar presente naquilo que eu vou dizer a seguir. E foi convidado. Vai estar presente naquilo que eu vou dizer a seguir. A educação que nós temos é sempre um reflexo da sociedade em que vivemos. A educação que nós temos é sempre um reflexo da sociedade em que vivemos. A insatisfação que temos com a educação, com certeza que também tem a ver com a insatisfação que temos com a sociedade em que vivemos. E a questão dos valores é uma questão absolutamente central. Numa conferência de 2013, o António Nóvoa pega em 4 valores
em que assenta uma parte da organização da nossa sociedade e a partir daí faz uma leitura da educação que temos. São muito simples de perceber. A primeira ideia é a seguinte ideia: vivemos numa sociedade que valoriza muito o espetáculo. A segunda também é muito simples de perceber. Vivemos numa sociedade que valoriza ou sobrevaloriza a competição, a disputa entre pessoas, instituições, empresas, etc. A terceira é o valor do consumo. Vivemos numa sociedade de consumo e, portanto, que valoriza o ato de consumo. Compramos bens úteis e inúteis, como diz o António Nova, mas o que interessa aqui, o que é comum à aquisição dos bens úteis e inúteis, é o consumo, a noção de consumo. E, finalmente, vivemos, ou dizemos que vivemos numa sociedade de conhecimento. Eu não sei se vivemos numa sociedade de conhecimento, vivemos com certeza numa sociedade de informação. Mas não somos nós que vivemos, é o mundo inteiro. O mundo, nós, as sociedades contemporâneas, as sociedades ocidentais. Isto são 4 valores, ou são 4 aspectos muito valorizados na sociedade em que vivemos. Com certeza. Quer isso dizer que eles contaminam com certeza a educação que temos e o nosso próprio pensamento sobre a educação que temos. E contaminam também a dos outros países? Com certeza, com certeza. O problema não é só português? Não é. Eu acho que há questões. Vamos lá ver. Se nós olharmos para a mecânica das coisas da educação, há com certeza diferenças muito grandes entre Portugal, questões laborais e outras muitíssimo importantes. Há com certeza diferenças muito grandes entre Portugal e outros países mais desenvolvidos. Mas as grandes questões da educação que nos provocam este nível de insatisfação, e é muito bom sinal estarmos insatisfeitos, quer dizer que é alguma coisa que é muito importante para nós, porque se nós só estamos insatisfeitos quando as coisas são importantes, não é? Portanto, é sempre muito bom sinal estarmos insatisfeitos. São estes quatro eixos de organização, pelo menos que nos permitem olhar para a sociedade como ela, estão a contaminar também a escola que temos e a educação que Mas vai ter que viver com eles, porque, bem ou mal, quer eles isso fazem dizer, parte portanto, do mundo. Quer isso dizer, portanto, que não podendo retirar os espaços formais e informais da educação de dentro deste embrulho social que contamina, a escola tem que ser capaz de criar, e é capaz de criar alternativas, contrapontos a estes valores, de maneira a que o jovem que está em situação de aprendizagem na relação próxima com o professor, porque quando estamos a falar de educação formal, nós estamos a falar disso é de professores com alunos, e o que eles fazem dentro das salas de aulas, e a troca que eles fazem dentro das salas de aulas, a escola tem que encontrar instrumentos que contraponham estes valores, que tornam, enfim, que pretendem que nós nos tornemos muito competitivos no sentido do mérito relativo, é uma espécie de corrida de cavalos. Repare que agora nós vivemos numa sociedade em que valorizamos muito quem é o primeiro melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor, o quarto melhor, o quinto melhor. Os rankings. Sim, mas podem chamar rankings, mas há muitas outras... Mas a escola é espartilhada pela organização, pela gestão, pelos currículos escolares, pela definição das matérias. Mas quando falamos de educação... Quando falamos de educação... É esta escola que nós temos. Quando nós falamos de educação, eu acho que não estamos a falar de escolas. Nós estamos a falar de professores e alunos, de pais e alunos, de avós de pais e filhos, de avós e netos. A escola são pessoas. A escola é a estrutura que organiza formalmente a educação formal. Mas a educação vai muito para além disso. A educação tem a ver com a relação entre gerações, tem a ver com o modo como uma geração passa ao seu testemunho a sua visão do mundo a outra geração, para que ela possa fazer com essa visão aquilo que achar que é importante. A educação não tem a ver com escolas, não tem a ver com a maneira... As escolas, foi aquilo que eu chamei a mecânica da coisa. Mas quando estamos a falar de educação, nós estamos a falar de relações entre pessoas. Das emoções, das tais emoções que eu falei no início. Sim, e portanto temos que estar a falar dos valores subjacentes às relações que se estabelecem nos processos educativos entre pais e filhos, entre avós e netos, entre professores e alunos, entre mais velhos e mais novos. Como é que se mexe nisso, neste quadro de valores, tendo em conta que diz que estamos cercados por essas características das sociedades contemporâneas? Ouça, aquilo que anda para mim de mãos dadas, mais de mãos dadas com a educação, é a inquietação. E, portanto, a única forma de nós darmos resposta a estas dificuldades criadas por estes eixos
que conduzem muito do nosso discurso sobre a vida em geral e, portanto, sobre a educação também, é através de uma inquietação, é através de atos de resistência, resistirmos a isto num ato educativo concreto. Eu não sou especialista de educação e há aqui estes colegas, com certeza, que lhe podem falar de aspectos corretos, o que é preciso mudar do currículo, o que é preciso mudar da organização das escolas, Eu estou a falar em termos globais, estou a falar em termos dos valores. E a única forma de nós darmos resposta à insatisfação é olharmos de frente para os valores que estão a dominar uma parte da nossa vida, ou a maneira como nós organizamos a nossa vida, e contrapormos a isso. Saber como lidar com eles. David Rodrigues, Exatamente. Estão preparadas as escolas, o processo educativo, essa tal mecânica, está preparada para esta inquietação, para saber lidar com estes valores, com estas dificuldades? Nós somos uns desinquietos. Nós somos sempre desinquietos na educação e quando ficamos quietos é muito mau. Mas eu gostava de retomar a questão genérica, que é a importância dos valores. Porque muitas vezes se pensa que a questão da educação se resume a uma questão técnica, a uma questão do que se vai resolver, apertar uns parafusos e umas porcas e a coisa funciona. E realmente o importante são os valores. Mas isso é o que está, essa questão técnica é o que está nos currículos das matérias dos livros. Certo, mas o que nós estamos aqui a discutir é para além disso. Têm que dar aquela matéria, não é? Fátima, nós estamos aqui a discutir um pouco o que é os rumos da educação, que não é só a questão das técnicas, existe uma tecnologia, obviamente, mas nós estamos a discutir quais são os valores que estão subjacentes a isso. E nunca foi tão atual como agora discutir valores. Nunca foi tão atual. Porquê? Porque nós temos muitas vezes esta ideia de melhorar a educação. E a questão, o que é isto de melhorar a educação? Eu chamo um arquiteto à minha casa e digo, o senhor melhora a minha casa. Ele diz, mas melhorar em quê? E é isso que nós temos que perguntar na educação, melhorar a educação, mas melhorar em quê? E é por isso que é uma coisa tão estranha nós falarmos agora, por exemplo, no back to basics, isto é, no regresso à base. Nós, é o contrário, nós temos que ir back to the roof, nós temos que ir de regresso ao telhado, nós temos que ir aos valores da educação, para sabermos o que é que nós queremos fazer. E a partir daí... É de onde se vê o céu, Carlos. É onde se sonha. Exatamente. É de onde se vê o céu. Nós temos que ir back to the roof. Nós temos que pensar a educação a partir dos valores que nós queremos desenvolver. E a partir daí tudo se organiza. A partir daí aparece a organização das escolas, aparecem os currículos, aparece a formação, aparecem as experiências. Tudo aparece a partir daí. Mas nós temos que ter esta ideia que é importante, da mesma maneira que foi importante no século XIX, como dizia o Carlos, nós discutirmos o que era a educação no século XIX, nós temos que discutir agora o que é a educação no século XXI. E o que é hoje? Que valores são esses que fazem falta introduzir no processo educativo? Estamos a falar de um aprofundamento da ética, por exemplo. Sem dúvida. Estamos a falar de valores de humanidade, da relação com o outro. Estamos a falar Fátima, de quê? Recentemente apareceu um artigo na revista de educação de Harvard, em que eles faziam exatamente um diagnóstico absolutamente assustador sobre o impacto das humanidades nas universidades, de como elas mingaram, de como elas desapareceram, de como é que nós atualmente pensamos que as humanidades são um luxo absolutamente descartável. E é realmente muito interessante nós pensarmos como é que nós podemos formar pessoas que nós dizemos que têm de estar formadas para o imprevisto, têm que estar formadas para a negociação, têm que estar formadas para ter não sei quantas profissões na vida e nós, no entanto, não lhes damos essa vertente fundamental do que são as humanidades. Mas isso é o que é dito aos alunos, aos pais, à sociedade em geral, que as humanidades não interessam, porque não dão empregos, porque não dão dinheiro, porque é melhor ser engenheiro, economista, frequentar escolas de negócios. Como é que se muda esse ambiente mental? Antes da mudança, deixe-me citar uma frase que eu penso que é do Abel Salazar, que ele dizia que quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe. É verdade. E a questão tem muito a ver com esta questão das humanidades. Tem a ver das humanidades, é como é que eu consigo, como é que eu tenho que desenvolver nas escolas uma ética, uma cidadania, uma solidariedade, uma perspectiva profundamente humana. Eu vou-lhe dar um exemplo. Como é que nós falamos tanto em ecologia nas nossas escolas e nenhuma criança das nossas escolas sabe para onde vai o lixo da escola? Não se sabe. Porquê? Porque é uma questão perfeitamente teórica, nós não vivemos estes valores. Aqui está uma maneira de viver um valor que parece
ecologia, sustentabilidade, vive-se na escola, pode-se viver na escola. Não é um conteúdo só, não é um livro, não é um caderno de fichas. É saber de onde vem a comida da escola, para onde vai o lixo da escola, qual é o consumo de água que a escola tem, qual é o consumo de eletricidade e o que é que se pode fazer para isso. É isto que tem a ver com as humanidades, que não precisam de ser uma coisa do Aristóteles e do Platão. As humanidades também podem. E devem. Também podem, mas não precisam de ser só isso. As humanidades sabem o que são? É a nossa vida. Exato. As humanidades é a nossa vida. Mas como é que agora se chega aqui ao processo educativo, depois de tudo o que é dito e depois do ambiente, enfim, em que vivemos, nas cidades em que vivemos? Há pouco o António Branco descreveu muito bem. Nós vivemos em sociedades muito competitivas, em ambientes de negócios, muito familiarizados com a economia. Aliás, vivemos com a terminologia económica todos os dias das nossas vidas. Como é que se muda isso? Como é que se altera? O Machado já disse, não é? Andando, não é? A gente muda mudando. A gente muda mudando. A questão fundamental em relação à mudança, eu penso que é cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Eu não me adianta estar a dizer, eu acho que a minha universidade é muito pouco inclusiva. Eu tenho é que fazer a minha disciplina inclusiva na universidade. Eu acho que a minha escola é uma escola muito pouco cooperativa. Mas eu tenho é que fazer a minha escola cooperativa e fazer para isso. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, vai ficar sempre aquela história, pois coitadas das humanidades, agora já não se usam. Não, até chega-se a ter ao ponto de ter vergonha de se dizer que se tenha um curso de humanidades, não é? Eu não tenho. Eu também não. Mas vê-se isso na juventude, vê-se isso. Ninguém se atreve a dizer que quer fazer um curso de humanidades, ou até que já tem um curso de humanidades, porque não é muito bem visto, não é socialmente uma coisa bem vista. Coisas concretas para a escola, ideias concretas para mudar a escola. Estamos num laboratório. Porquê é que as crianças, logo no primeiro ciclo, antes disso, no jardim de infância, não experimentam, não agarram nas coisas, não pegam no mundo? O que é que falta para fazer isso? Nós pedimos que fizesse um estudo sobre isso. Será que os nossos jardins de infância são amigos da ciência? Será que eles aprendem o mundo? Porque o mundo é... Espicaçam a curiosidade dos jardins de infância. Nós vimos equipados de criança com curiosidade. E será que a escola abafa? Será que mata a curiosidade? Filomena Gaspar, mata a curiosidade ou a creche? Não, creio. Filomena Gaspar. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Fátima. Boa noite aos senhores telespectadores. Se a escola mata a curiosidade... As creches matam a curiosidade? Em algum momento a escola há de matar a curiosidade. Porque se uma criança entra para a creche ou para o jardim de infância ávida de saber, com aquilo que de mais humano todos nós temos, que é colocar questões, com aquilo que mais humano todos nós temos, que é procurar respostas e construir teorias, uma criança quando vê, por exemplo, quando está no espaço exterior e vê uma pedra ir ao fundo da água e vê uma folha a flutuar, ela constrói uma teoria, ela coloca questões, ela experimenta, se a deixarem. E há um momento qualquer no processo educativo em que isto é claramente cortado. As nossas crianças... Qual momento é esse em que é cortado? Na minha opinião, eu penso que isto é cortado quando nós deixamos de ter aquela pedagogia ativa em que a criança é sujeito do seu processo de aprendizagem, em que nós lhe damos espaço para ela ser a criadora e não a reprodutora de saber, e em quem começamos a exigir que ela reproduza em vez de produzir. Isto acontece em determinada altura do primeiro ciclo de escolaridade. E acontece por todo o país? Há escolas onde isso não acontece. Porquê? Porque temos professores curiosos e professores com vontade de fazer diferente. Então aí o que é que falha, Filomena? O que é que falha neste momento? É a formação dos educadores de infância? O que é que falha nesse primeiro ciclo? Em termos de formação dos educadores de infância... O que esse é o trato que faz? Aquilo que o nosso estudo mostrou é que nós não nos temos que envergonhar do que temos neste momento em educação de infância. Os nossos jardins de infância, mediamente, são jardins de infância que ainda conseguem promover... Houve um grande investimento. Que ainda conseguem. Ainda conseguem, porque tem educadores que não estão a fazer aquilo que neste momento há um grande perigo de acontecer em Portugal. E qual é o grande perigo? Nós, em 2010, criámos para o jardim de infância metas de aprendizagem. E as metas de aprendizagem foram criadas para áreas de conteúdo. Estamos a dizer que crianças de 3, 4 e 5 anos
têm que chegar ao fim deste processo e ter atingido um conjunto de metas, tal como as do primeiro ciclo, as do segundo e as do terceiro. Isto poderia ser uma coisa positiva se fosse uma direção, pode-se tornar altamente negativo. Porque é imposto. Não é só imposto, porque é para reproduzir. A classe educativa e os pais passam a ler aquilo como aquilo que a criança tem que saber aos 6 anos antes de entrar na escola. E se a criança não sabe, o que é que vamos ter? Exclusão. O que é que vamos ter? Pais ansiosos. Porquê? Porque a criança não sabe ler. E matou-se aquilo que a criança queria saber, aquilo que ela queria criar. Completamente. Nós, em 2013, tivemos em Inglaterra um movimento de 130 pessoas como nós, que escreveram uma carta à sociedade a dizer: estamos a matar a infância. Estamos a matar aquilo que de mais puro temos e aquilo que de mais inovador temos. Porque assim, é na educação pré-escolar que eu aprendo a resolver problemas. E que metas são essas já agora que são impostas? O que é que se impõe? Que tipo, é fazer contas? É quê? Não, impõe-se que a criança domine um conjunto de conteúdos. Mas com que atenção, as metas não estão mal escritas, se me perguntar desta maneira. Elas podem ser, como tudo na educação, pervertido. E um primeiro sinal de perversão foi os editores lançaram para o mercado manuais de atividades para os 3 anos, fichas de atividades para 3 anos. O perigo é entrarmos num jardim de infância neste momento e, em vez de termos crianças a explorar e a pensar, temos crianças a fazer fichas. Muito bem. Tá. Isto é extremamente perigoso. Vamos, ao longo do debate, aprofundar melhor essa sua investigação e a sua ideia. João Lopes, depois temos as primeiras letras. Vem o automatismo da aprendizagem da leitura. Mas, na realidade, nós aprendemos mesmo a ler profundamente, com o sentido da interpretação e da percepção das palavras. Aprendemos, claro que sim. Agora, eu gostava de voltar aqui um pouco atrás à questão dos valores. Uma coisa muito interessante é nós percebermos como é que se aprende valores para depois sabermos como é que eventualmente se transmite valores. Há 2 maneiras. Só uma maneira. É o exemplo, em primeiro lugar, há de ser o exemplo, não? É a aprendizagem pelo exemplo. Nós chamamos isto na psicologia a aprendizagem por modelagem, quer dizer, eu vejo os meus pais fazerem. Claro, vai-se reproduzir. Aliás, curiosamente, essa é a forma mais duradoura da aprendizagem. Muitos de nós continuam a pensar, já assim, com a nossa idade, que não deveríamos fazer isto ou aquilo, porque o meu pai. São aprendizagens extremamente duradouras, que, aliás, muitas vezes para alguns de nós acarretam até culpabilidades, muito mais tarde. Será que estou a fazer bem ou mal? Isto é importantíssimo perceber isto. E há uma outra forma que nos leva à questão de porque é que hoje hesitamos em relação aos valores, porque é que andamos todos à cata de valores. É que a outra é a doutrinação. Claro. E o que é que acontece? A escola em que eu andei era uma escola clara quanto a isto. Doutrinava. E, portanto, tinha 3, 4 valores extremamente claros e não hesitava. E nós podemos encontrar isto hoje em escolas de matriz religiosa ou outros. Não há dúvidas quanto a isso. Porque é que hoje as pessoas têm muita dificuldade e nem sabem bem o que eu ensinar? Porque as pessoas hesitam. Vamos supor, para coisas muito simples, como, por exemplo, deve ou não deve cantar-se o hino nacional. Alguns de nós não querem cantar o hino nacional porque fui obrigado a cantar o hino da mocidade e a cantar outras coisas. Isto não cai bem. Portanto, nós vamos hesitando nisto tudo. E os professores, já agora também gostava de voltar à distinção entre, que é importante, entre instrução e educação, que é para saber quem é que faz o quê primordialmente. Eu digo que a família primordialmente educa e secundariamente, em determinados momentos, dá alguma instrução e ensina determinado tipo de coisas, com certeza que sim. Mas os professores fundamentalmente vão para a tal parte técnica. E onde eles hesitam mais é na parte não técnica da chamada educação. Eu devo dizer que o termo vem do latim, ducere, significa conduzir. E se uma pessoa quer educar mesmo, tem que, em certos momentos, ser diretiva em relação a isto. Quer dizer, tem que ser clara relativamente àquilo que quer. Não precisa é de dar lições de educação, enquanto que provavelmente lições de latim, de história, tem mesmo que as dar. Não tem. Portanto, quando as pessoas tiverem esta distinção relativamente clara, eventualmente poderão optar pelos valores A, B, C ou D. O problema é que a escola hoje, a escola em geral, não sabe exatamente que valores é que há de ensinar, até porque felizmente os professores têm liberdade de atuação e, portanto, eu posso achar que são uns, o professor ao lado acha que são outros e outro ainda achará que são outros. Portanto, isto aqui é Mas ensina valores mesmo que haja essa diversidade? Como? Ensina valores. Transmite valores. Com certeza. Basta a maneira como eu entro na sala, como me apresento aos alunos, ou como quero que os alunos se me dirijam,
Isto é a concepção que eu tenho acerca de educação. Mas são os valores necessários ao processo educativo? Sim, isto agora depende, embora possa haver algumas normas em certas escolas, e em algumas as normas vêm mais de cima para baixo do que de baixo para cima, mas há outras em que, digamos, isto fica mais ou menos ao critério do professor. Então, isso pode levantar algumas dificuldades para alguns professores, ou então os miúdos vão apreendendo normas diversas, isso não tem mal. Relativamente à questão do ensino da leitura, eu queria voltar a uma coisa que o Carlos disse, também a história. Nós hoje estamos numa fase, em todo o mundo, não tem nada a ver com Portugal, com uma concepção que eu chamo biologizante do ensino e da aprendizagem da leitura, que é uma coisa puramente errada, porque aprender a ler é um ato puramente social que tem a ver com algo que a humanidade ao longo dos tempos foi criando, que é uma coisa notável. A maior conquista da humanidade, que é a escrita. Isto não tem nada de biológico. Acontece que no século... da pré-história para a história. Exatamente. No século XVI, nós tínhamos quase 90% de analfabetos, 99% de analfabetos na Europa do Sul. E na Europa do Norte, nós tínhamos uma quantidade imensa de gente alfabetizada. E pergunta-se porquê? Por causa da Reforma. A Reforma Protestante. A Reforma Protestante fez avançar, foi um ímpeto notável para que as pessoas passassem a ler as traduções da Bíblia nas línguas nativas. Portanto, este ímpeto religioso levou a que as crianças fossem fortemente escolarizadas. Mas isto é um momento puramente social, não tem absolutamente nada de biológico. A questão está em como é que se aprende a ler. Quando se aprende a ler, há um automatismo em que se juntam as letras e consegue-se chegar à leitura. Agora, a leitura a que se chega é aquela a que se deveria chegar, ou seja, há uma interpretação ou as crianças são ensinadas de uma forma mecânica apenas? Primeira coisa, não se chega à leitura. A leitura chega até nós através dos professores. Isto é bom que se note porque não há aprendizagens espontâneas da leitura. Eu preciso de alguém que me ensine. É por isso que os professores são os elementos mais preciosos do sistema educativo. Claro. Principalmente na primeira classe, nas primeiras aprendizagens. O nosso estudo, relativamente ao ensino da leitura no primeiro ciclo, mostra que os nossos professores, eventualmente os nossos alunos, aprendem a ler, portanto, a primeira fase da leitura aprendem-na muito rapidamente e com grande sucesso, diga-se. Aliás, uma coisa que é curiosa, eu costumo dizer, porque é que há mais alunos no norte da Europa com dificuldades no início da leitura do que no sul. As pessoas pensam que isto é uma questão biológica, não é? É que o inglês é uma língua menos transparente que o português, portanto é mais difícil de aprender. O nosso problema não está no início. O nosso problema está a partir do 3º, 4º ano, diria eu, em que eventualmente temos alguma falta de treino que não nos permite automatizar, sobretudo o reconhecimento de letras, o reconhecimento de palavras, o reconhecimento de frases, e depois gastarmos toda a nossa energia na interpretação de texto. Portanto, há aqui uma coisa em que temos que progredir e temos que insistir muito. Assim que você aprende a nadar nadando, andar andando e ir indo, aprende-se a ler lendo. É preciso treinar muito. E lendo até muitas vezes em voz alta, ajuda voz alta, à percepção. Baixa, de qualquer maneira. E já agora uma coisa que seria muito interessante e que hoje está um bocado perdida, hoje não, em Portugal nunca houve, mas em alguns países há ouvir ler. Ouvir ler, porque quem ouve, por exemplo, a ler ou até declamar, quem ouve ouvir ou Mário Viegas, passa a perceber textos que antes não percebia, mesmo depois do estilo lido, não é? Claro. As pessoas ajudam-nos a interpretar. A leitura expressiva com as pausas certas. Os países do norte da Europa fazem muito este tipo de leitura. Às vezes as pessoas reúnem-se ao fim de semana. Claro. Bem, enfim, estão aqui pessoas de diferentes especialidades, de diferentes áreas, e estão dois professores também muito ligados às escolas, que fizeram carreiras, e tem o caso do Paulo Guinotti ainda está nas escolas, a Luísa Moreira está, enfim, já não é diretora de uma escola, mas continua com uma ligação profunda a um projeto de inclusão e de sucesso do Ministério da Educação, o projeto Fênix, e que conhecem muito bem este ambiente das escolas. E no caso da Luísa não só, conhece também os ambientes sociais à volta das escolas, que é também uma das grandes áreas da que dedica a sua vida. De qualquer forma, antes de os introduzir também nesta conversa, está aqui o José Cardoso Bernardes, que tem um outro tópico significativo daquilo que pode ser alterado no processo educativo. A literatura. A forma como a literatura pode mudar e levar-nos até à compreensão destes e de outros valores. O que é que propõe de diferença na abordagem da literatura? Boa noite, Fátima. Deixe-me retomar o pressuposto da pergunta inicial que nos dirigiu a todos, quando admitia que a escola hoje
está desajustada da sociedade. Eu não sei se isso não será digamos, um objetivo modesto, querer que a escola esteja alinhada com o que se passa na vida social. Mas não é suposto que isso aconteça? Não sei se não será legítimo. Os franceses têm uma expressão muito interessante que é l'air du temps, não é? Que contagia o espírito do tempo. Não é suposto que a escola siga o espírito do tempo? É inevitável. É inevitável. Eu digo que é inevitável, em certa medida. E está a seguir, aliás. Em certa medida sim, mas talvez devêssemos esperar mais. Devêssemos esperar que a escola tenha a coragem de corrigir algumas tendências, como aquelas que o António Branco enunciou. Quer dizer, se a sociedade é pautada pela efemeridade, pela vertigem, pelo espetáculo, devemos nós na escola importar tendências dessas? Não devemos ter a coragem, a ousadia de corrigir, ainda que de forma parcial, algumas dessas tendências que são consensualmente nefastas? E isso conduz-me à pergunta que me colocou diretamente, a literatura. Eu não sei, mas se nós referendássemos a presença dos textos literários na escola e concedêssemos direito de voto a todos os alunos e a todos os professores, não sei qual seria o resultado. Se o resultado seria lisonjeiro para a presença dos conteúdos literários na escola. Porque tem uma suspeita. Como diz? Suspeita que não era lisonjeiro. Não sei, tenho dúvidas e tenho medo. Tenho dúvidas e tenho medo. É melhor não fazer a votação. Eu sou um defensor acérrimo da presença da literatura na escola, independentemente de ela ser popular ou não. Porque eu acho que a literatura é uma expressão fantástica, única, da inteligência e da sensibilidade humanas. E, portanto, a literatura acompanha o homem em toda a sua travessia dos tempos, primeiro no plano oral, depois passou para o plano da escrita, que não se conhece sociedade nenhuma sem que esse produto fantástico da inteligência e da emoção se tenha feito sentir. E sendo assim, e eu nunca vi ninguém contestar isto, a literatura tem que ter lugar na escola. Tem que ser parte integrante. A questão é a abordagem que se faz à literatura. A forma como se ensina a literatura é a correta? É a que necessitamos enquanto sociedade? Não é possível responder taxativamente a isso, mas vezes é, outras vezes não. Depende do professor. Como? Depende do que é proposto? Em grande parte sim, depende também das orientações que os programas consagram, depende sobretudo do bom senso. O bom senso é fundamental em qualquer prática pedagógica, em qualquer orientação. Então qual deve ser o pressuposto porque a literatura será ensinada ou deve ser ensinada nas escolas? Qual o pressuposto? O que é importante? A literatura tem que servir para coisas úteis. E as coisas úteis da literatura, não se aferem pelo mesmo padrão de utilidade que se afere, por exemplo, a matemática. A matemática não é um bom exemplo, mas eu diria a física já, por exemplo, que tem uma dimensão experimental. Inútil. A física tem uma dimensão experimental imediata. A literatura não tem. Olha, a literatura educa a subjetividade. Educa o gosto, permite criar comunidades. Eu não sei se a Fátima se dá conta disto, mas o facto de muitas pessoas ao longo dos séculos terem lido Homero, terem lido os Lusíadas, terem lido os Maias, faz delas participantes de um processo cultural que de outra forma não existiria. A vantagem de lermos todos os mesmos livros e um processo que é enorme. Tem continuidade. Que tem continuidade, que deve ter continuidade. E tem? Nos tempos modernos, acha que essa continuidade está assegurada? Olhe, há sinais positivos. Os programas do ensino básico e do ensino secundário acabam de ser alterados e o reforço dos conteúdos literários é manifesto. E eu saúdo muito o regresso da literatura à escola. Porque, como lhe disse há pouco, a literatura é uma expressão nobilíssima do espírito humano. Eu ia perguntar agora, já vamos falar outra vez da literatura. Luísa Moreira,
Quando se foi diretor de uma escola e se gera um programa como o Fênix, que luta pela inclusão, mas que tem um programa de sucesso da escola, e se houve as críticas ao processo educativo, elas têm a razão de ser ou são injustas? Não são injustas. É que a visão que eu tenho, não só da escola onde fui diretora durante 20 anos, quase 20, e das escolas que há mais ou menos 5 ou 6 anos eu vou acompanhando pelo país, e andam acima de 50, 60 escolas, portanto contactei com muitos diretores e com muitos professores. Eu acho que nós temos uma tendência enorme para falarmos daquilo que efetivamente não corre bem, não está bem. Há muitas escolas neste país que funcionam muitíssimo bem. Há muitas escolas neste país onde existem muitos valores e onde, tal como diz o seu professor, é através do exemplo. Nós todos os dias que estamos na escola, um professor quando entra da sala de aula, a forma fala com os seus alunos, a forma como um diretor se comporta na escola, desde o auxiliar da ação educativa, são sempre os valores que estamos a transmitir aos nossos alunos. Porque este parece ser, já vamos perceber melhor, mas a questão dos valores parece ser a pedra de toque que colocam estes especialistas no processo educativo de hoje. É a ausência ou as dificuldades, ponhamos assim a questão, que a sociedade tem e que o processo educativo também tem nesta área. Mas a questão que nós temos aqui, pela parte que eu vejo, é esta. Encontro diretores, quer dizer, isto não podemos falar da escola e nós estamos aqui, quando eu falo neste assunto, estou já a ser um pouco daquilo que os restantes colegas que estão aqui estão a falar, mas eu vejo a questão por este prisma. Nós temos nas escolas, como existem nos médicos, nos advogados, nos carpinteiros, em qualquer outra profissão, existem pessoas excelentes, profissionais e outros, enfim, gostaríamos que fossem melhor. Portanto, na escola também existe isso. Eu encontro diretores empenhados e diretores que têm uma linha de ação na qual a sua gestão passa pelos valores, pelas atitudes, são capazes de trabalhar por um bom clima de escola, e quando eu digo um clima de escola, onde existe o compromisso. É importante, há 3 aspectos fundamentais numa escola. Primeiro, a estabilidade. É preciso criar-se um ambiente estável. Bom, mas há essa estabilidade hoje no processo educativo? É evidente que não há. Não há. Mas ouçam, não há, mas acreditem que há muitos diretores das escolas que conseguiram criar a estabilidade. Agora, permita-me que diga isto. Os valores e aquilo que nós temos de calhar aqui a falar e a conversar, estamos a falar daquele tipo de alunos ou daqueles alunos que até conseguem, enfim, consolidar as suas aprendizagens com uma retaguarda ou com uma família que os acompanha e, enfim, escolarizada. Mas temos uma fatia da sociedade grande cujos alunos são problemas nas nossas escolas. E temos as escolas dos territórios educativos com problemas, temos N escolas. E esses alunos, é que se nós não efetivamente a escola não for uma escola com valores, vai replicar a injustiça social que existe cá fora. Porque esses alunos que hoje estão na escola, os pais desses alunos já foram vítimas de uma escola que os excluiu. E essa fatia está a aumentar nas escolas, Luísa? Claro que está a aumentar. Qual é a proporção hoje? Quer dizer, eu não consigo ter claro que de todo momento, quando há o desemprego, vejamos, nós temos uma fatia grande da nossa população que está no RSI. Esta gente que está hoje no RSI, feito o estudo do trabalho que nós temos de acompanhamento no âmbito da ação social, do voluntariado, estes pais já foram excluídos pela escola. Eles já saíram da escola com aquilo que eu considero que são os tais valores. A escola excluiu-me. E eu saí da escola pensando que eu não era um incapaz, que eu não era capaz, não era capaz de fazer nada. E estes pais são os pais que não podem, de modo algum, e desculpem que vos diga isto, respeitar a escola e os professores. Porque eles próprios foram excluídos, ninguém os reconheceu. Agora vocês dizem, mas isto não pode continuar. Não pode, não. Temos que encontrar uma resposta para esta situação. Eu não vou estar aqui a tomar conta do tempo, mas penso que temos aqui algumas ideias que poderíamos. Agora, estes miúdos dizem, eu não vou estudar, eu vou para o meu pai, vou para o rendimento também. E depois temos isto, estes pais, estes filhos veem os pais desta seguinte maneira. Estão desempregados, fazem um módulo de formação curto, a seguir esse módulo fazem outro módulo, vão ganhando o dinheiro do rendimento e vão acumulando depois com o dinheiro que recebem dos módulos. E aquilo que mais, isto é que eu penso que são os tais valores da sociedade, é preciso pensar assim, mas eu estou a formar estes pais e esta gente para quê?
O mercado de trabalho tem emprego? Ou é esta a necessidade, depois de estarmos aqui no laboratório como este? O que é que eu tenho, por exemplo, numa determinada localidade, eu tenho os pais dos alunos da escola que estão desempregados a frequentar módulos de formação que nem sequer há resposta no mercado ali para... É isto que é que tem que ser ajustado, porque depois isto é que provoca toda a inversão e permite que não haja valores, porque depois há tudo o resto que a gente sabe na sociedade das escolas e por aí fora. Portanto, se as escolas ganhassem maior autonomia... Eu sou a favor de que a autonomia também é um chavão, porque é assim, se tem autonomia e dá-se autonomia, depois a escola liga os diretores, quer dizer, eu estou a falar isto e falo isto e digo isto aos colegas porque tenho vários encontros com os colegas. Eu digo muitas vezes aos diretores, a franjas de autonomia, o projeto que nasceu e que eu, com os meus colegas e com a paciência dos meus colegas, que eles tiveram para maturar, para lançar o projeto, porque eu vou em sacrifício naquela altura, já foi há 3 Ministérios de Educação para trás. E, portanto, lançámos aonde? Nas margens da autonomia, nós temos ao Ministério. Este pode ser um caminho, este pode trazer sucesso, este pode inverter a exclusão, isto pode permitir a inclusão. Assustaram-se quando eu vi aquilo, mas depois, sério, nós vamos controlar, nós vamos vigiar e vamos ver. Portanto, há muitas escolas deste país a fazer. Há muitas escolas a romper as franjas da autonomia. Agora, não podemos é que a autonomia está todos os dias a perguntar se posso fazer, se não posso fazer, se posso isso, se posso deixar. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Agora, que eu sou a favor da autonomia, acho que tem que haver o Ministério da Educação, tem que haver inclusivamente um compromisso, não de quem está hoje no governo, mas de outras forças partidárias. Porque esta história da educação é como acabaram todos de dizer, é transversal, vai o carpinteiro, vai todos, toda a gente vai à escola, todos nós fomos à escola, o carpinteiro vai à escola, o soldador, o médico, todos vão à escola, portanto isto tem que ser discutido por todos e tem que ser pensado, que educação eu quero para Portugal? Eu não sei se é a educação do país do lado, do vizinho, daquilo. É que educação eu quero para Portugal. E vamos discutir. É isto que falta muitas vezes nas escolas. E falta no país. Nós temos capacidade de ouvir o outro, capacidade de discutir e de eu ser capaz de pensar diferente do outro e pensar que eu tenho que também respeitar a opinião do outro. Claro. E depois, eu digo muitas vezes aos colegas, sabem quais são as escolas mais ganhadoras? São aquelas em que o diretor gasta tempo a pensar para onde leva a escola, onde o Conselho Pedagógico não está horas a debater, sabe-se lá bem o que é, mas para onde é que eu vou levar a escola? E depois existe um Conselho Geral, e pelo visto tem aqui um Presidente do Conselho Geral, que é capaz de congregar tudo isto e pensar, fiscalizar, porque depois tudo... Olha, e termino dizendo isto, as escolas precisam de recursos. Muitas vezes o custo-benefício, mas isto mais recursos, mais dinheiro, qual mais dinheiro? O que é que fica mais caro? Deixar os alunos pelo caminho, colocar estes alunos na exclusão como já foram colocados os pais dele, ou investir, e depois eu sou extremamente a favor, vamos a contas no final. A grande mais-valia do programa Mais Sucesso, que não é só Férias, é Turma Mais e outros projetos, que há alguns recursos e no final têm que prestar contas. Não conseguiram atingir as metas que os diretores contratualizaram com o Ministério, perdem os recursos. Paulo Guinoto, vou pedir-lhe, se entra na segunda parte, a abrir a segunda parte, porque há uma coisa que nós já aqui percebemos, agora tenho que ir para o intervalo, é que a escola está intimamente relacionada com a sociedade. E o que falta à sociedade, claro que falta à escola, se calhar mais ainda à escola, mas o que está bem na sociedade também corre melhor na escola. E, portanto, parece-me que vai ser difícil encontrar um processo educativo mais eficiente sem tentar melhorar também a sociedade. Voltamos já para a segunda parte deste debate especial. Saber educar. Bem-vindos a esta informação especial em direto a partir do Museu de Química, na antiga Faculdade de Ciências e antiga Escola Politécnica aqui em Lisboa. Dizia eu que este laboratório de Química, que hoje é um museu, é uma joia do século XIX. Bom, Paulo Guinote, o que é que faz falta? Que mudança faz falta ao processo educativo, por um lado, e por outro, é a estabilidade hoje o principal inimigo das escolas? Ou a falta dela, claro. Ora bem, antes de mais, boa noite. Eu diria que nós estamos aqui, normalmente, a tentar chegar a um equilíbrio, que está um pouco desequilibrado até este momento, entre aquilo que nós encaramos na educação e na escola, entre a utopia e a realidade. Ou seja, quando nós estamos a discutir os valores e estamos a discutir teoricamente muito bem aquilo que queremos para a escola e para a educação, estamos a esquecer-nos que não somos nós que iremos implementar nada disso, fazemos um debate extremamente interessante, podemos lançar ideias muito válidas, mas que a escola surge, em especial aquela escola de massas de que o Carlos falou, para criar trabalhadores, mas que é criada, por exemplo, num modelo napoleónico, que foi o nosso da Europa do Sul, para formar cidadãos. Portanto, era um instrumento do Estado, antes de mais, para doutrinar cidadãos.
também para doutrinar Portanto, eles falam, mas não são tidos em conta. É isso que está a dizer. Olha, não contam para nada. Normalmente são tidos em conta para o preâmbulo do decreto-lei. Só pela opinião... Depois, no articulado do decreto-lei, dos investigadores. Todos esses valores e todos claro, eu compreendo muito bem o que está a querer dizer. No final do século XX, nós tivemos a ideia de que a escola podia ser o grande nivelador. Ou seja, era a escola que ia resolver todos os problemas que estavam fora dela. Ora, isso conduz ao António Nova, que também já foi aqui falado, e aquele conceito da escola transbordante. E aquela escola que faz muito mais do que era aquela escola tradicional. E o problema que nós temos neste momento é que temos que encarar a escola tal como a temos e saber se essas escolas que nós temos em muitas partes do país, que servem quase como uma instituição assistencial, em que nós temos os alunos lá a partir das 8 da manhã, se possível até às 7 da tarde, e que os pais preferem que se nós estivermos até às 9 da noite, tanto melhor. E, portanto, a escola tornou-se algo mais do que um local para a transmissão de conhecimento. E a nossa noção, normalmente, de escola, no sentido mais estrito, é, mesmo quando estamos a falar do desenvolvimento de valores, não é uma escola para as crianças permanecerem tempo. Não, é partilhada com a família, é partilhada com o meio social. O que nós temos neste momento, em muitos locais, é uma escola transbordante nas suas funções sociais e depois uma escola mínima na área que nós estamos agora a falar das aprendizagens. E quando muitas vezes estamos, em termos curriculares, estamos, como dizia o David, no de volta às bases, como se essas bases estivessem mal adquiridas. Assim, todos nós temos um discurso sobre a educação desde o século XIX de catástrofe, ou seja, está sempre tudo mal. É recorrente, portanto, tudo foi feito, houve imensas reformas e tudo foi mal. Quando nós analisamos os indicadores, percebemos que a alfabetização do nosso país teve claro, isso já o Carlos Filhais disse no início. Exatamente. É não, mas a questão é a seguinte, é que nós temos a sensação que as reformas produzem grandes saltos quânticos na alfabetização e na qualidade da alfabetização. Talvez tenhamos tido a seguir ao 25 de Abril, com a massificação da escola secundária, quando na altura a secundária era unificado. Agora, o que nós temos que ter em conta é que dentro da escola há aquele elemento que é essencial, e estávamos aqui a falar em off no intervalo, é o aspecto humano. Seja o dos alunos, seja o dos professores. Podemos ter as tecnologias, podemos ter os espaços a mudar, podemos ter muitas obras, podemos ter uma escola pública a 3 velocidades com palácios da parte escolar, escolas remediadas e escolas a precisar de terem os telhados retirados ou até um simples store. E nós não falamos disso. E temos que falar, por exemplo, e também estávamos aqui a falar disso, que quando nós estamos a discutir os valores que transmitimos aos nossos alunos, temos que, em primeiro lugar, muitas vezes, ser um contraponto aos valores que eles veem no seu cotidiano. E o seu cotidiano e temos que ter a noção disso, num período como o que nós temos agora, de completa erosão daqueles valores que nós considerávamos válidos e que nós estamos aqui a discutir como válidos. É marcado pela dinâmica das redes sociais, é marcado pela dinâmica dos próprios meios de comunicação social. As redes sociais são como a energia atómica, pode ter boas e más utilizações, depende da forma como nós os educamos, exatamente, para as usar para o bem. Eu, por exemplo, discordo radicalmente daquela política do bloqueio das redes sociais nas escolas. Para já, porque os alunos, ao fim de poucas horas, sabem como ultrapassar esse bloqueio e o professor é o único que está na sala de aula a sair ao Facebook. E, portanto, acho que muitas vezes seria melhor fazer uma educação construtiva de todos esses instrumentos que podem ser mal usados, mas também podem ser bem usados. E, portanto, a função do professor, neste momento, é muito complexa e está para além dos valores, porque deixou de ser um especialista disciplinar para ter que ser, para além de um especialista disciplinar, ser alguém que encaminha o aluno na seleção, na análise crítica e na reflexão sobre uma quantidade de informação que esta geração de alunos tem e que nenhuma outra geração teve. Ou seja, eles vivem num tempo de uma rapidez em que o tempo deixou de ser linear para eles. Então, instantâneo. E não é só isso, e volta atrás. Eu, há pouco tempo, falava com os meus alunos e dizia, quando eu queria ver o Espaço 1999 e falhava um episódio e acabou. Não voltava a ver. Eles agora, se for preciso, puxam para trás na box, vão à net, tiram um episódio. Portanto, eles não funcionam em termos intelectuais no momento presente como nós funcionávamos. O grande esforço do professor é estar à frente disso. Não é alinhavar com a sociedade, é estar à frente. Eles têm uma noção do tempo e dos ritmos completamente diferente da nossa. Embora sejam extremamente receptivos a experimentar a lentidão do passado. Ou seja, mostrar-lhes quando aqueles jogos eram apenas monocromáticos e nós só carregávamos na teclazinha em vez de andarmos em jogos extremamente 3D, extremamente complexos. Agora nós centrando, e esse foi mais ou menos a evolução deste painel, que é da escala macro à escala micro, digamos que nós dentro das escolas temos que começar, antes de mais,
e também falávamos disto em off, por recuperar a confiança. Houve nos últimos anos, e esse foi o dano maior que foi feito à educação e à vida das escolas, foi a erosão causada na última década às relações de confiança entre os atores educativos. E o processo educativo que nós estamos aqui a discutir ressente-se naturalmente disso. Seja porque os alunos, perante todas as polémicas que afetam a educação, chegam à escola já em dúvida, seja porque os próprios professores estão, ao longo de todo este tempo, debaixo de um enorme desgaste, seja porque nós andamos a zigue-zaguear em termos de políticas educativas. Porque, repare que nós passámos de uma escola a tempo inteiro, pletórica de ofertas e áreas transversais, e podemos concordar ou não. O que eu estou a dizer é, passámos do 80 para o 8. E lá está, nós neste momento estamos a assistir a uma evolução, que o David já sublinhou, para uma escola mínima, que não é a questão sequer dos valores que lá está. É a questão de, nós estamos a trabalhar para o quê? Para a racionalidade económica. Nós temos a Marta Nussbaum que diz not for profit, ou seja, as humanidades e a educação não têm que ser avaliadas numa folha de contabilidade do deve haver. Porque o futuro, e isto é um chavão, mas é um chavão verdadeiro, a construção das futuras gerações está exatamente nesta escola. E quando nós abdicamos da escola para dizer, são menos de 11%, mas não são bem 11%, porque há aqui umas parcelas, e fazemos disto uma contabilidade, não significa que tenhamos que despejar dinheiro sobre a educação, sobre as escolas, sobre o ensino superior, sobre as universidades. Mas não temos é que assumir e interiorizar todos nós que este discurso pobre, este discurso intelectualmente, em alguns pontos, indigente, que nos tenta remeter para uma espécie de escola apenas como ocupação o mais barata possível do maior número possível de alunos, isto não é aquilo que nós podemos entender como uma escola ao serviço dos alunos. E não vale a pena nós dizermos que são os professores, são os diretores, são as escolas, querem isto e aquilo. Não, nós não estamos neste momento a prestar um bom serviço aos alunos em muitos casos, porque é essa a estrutura mental e é essa a forma como neste momento temos organizada a nossa educação, como uma espécie de colunas de deve e haver. Eu estava aqui a comentar, e só para dizer, a questão da autonomia é uma falácia enorme. As escolas que têm contrato de autonomia são, juntamente com os territórios educativos de intervenção prioritária, as escolas pior servidas neste momento, porque foram aquelas que ficaram submetidas a este processo de colocação cíclica de professores, que nunca mais acaba. A minha escola tem contrato de autonomia e, neste momento, as escolas sem contrato de autonomia têm os professores todos, a minha não tem. As pessoas não têm professores. Não têm professores porque é um sistema que a ação social escolar, por causa de um mecanismo de centralização da aquisição de manuais, os meus alunos tiveram o seu manual a semana passada. Deixa-me só interromper uma coisa, Paulo. Por exemplo, a questão das escolas com autonomia. A escola onde também deu-me vim, é uma escola com autonomia. Se é uma escola com autonomia, quando eu estou com autonomia a alguém é porque eu confio em alguém. E desde o momento em que eu confio, eu não sei qual é o número, são todos, são alguns, mas tem que haver a confiança na seleção, na escolha destes professores. Mas o pior e o mais grave é, por exemplo, nos territórios de intervenção educativa. Territórios, eu não gosto da palavra. Pronto, também não, mas eu também eu não posso arranjar outra, esta que existe. O que acontece? São escolas muito... São zonas. São escolas muito... São escolas muito problemáticas e muito difíceis. Os professores, quando vão para estas escolas, e eu acompanhei durante algum tempo estas escolas, vocês não fazem ideia o tempo que leva um professor a ambientar-se e pôr aquilo que diz o Paulo, e que se calhar vocês pensam todos, nós temos que começar por algum lado. E eu começo já, nem se falou nisso, mas, por exemplo, começar pelo primeiro ciclo, que é básico, é aqui que nós temos que segurar as crianças na escola e fazer com que elas não detestem a escola. Eu nem gosto da palavra testar. Mas não é bem testar, é aquela coisa de fugir às escolas. Não é fugir das aulas, é não estar apaixonado. O básico é básico. Aquilo que é preciso é que eles comecem logo no primeiro ciclo a gostar de aprender. A chegar ao fim e dizer, foi um prazer, foi um gozo aprender. E este é o trabalho, que tem que ser heróico, que eu acho que as pessoas do primeiro ciclo desenvolvem um trabalho heróicos. São heróicos as pessoas do primeiro ciclo quando conseguem segurar esta gente e não deixar que lhes fujam. Se eles fogem aqui no primeiro ciclo, é muito difícil conquistar. Mas só dizer isto, interrompo e falo já. Quando falo em território educativo, leva imenso tempo um professor conseguir a trabalhar com estes garotos, que são os tais garotos muito difíceis. São os tais com a ausência de valores, ganhar a confiança. E que estão a crescer cada vez mais. Muitas vezes este trabalho de terreno leva um ano e quando o professor está ambientado e está capaz de fazer o trabalho, e ganhou outro professor outra vez. Eu vou fazer dois reparos muito curtos. Nós não podemos tratar os professores ou os técnicos especializados como um recurso.
As escolas com contrato de autonomia têm direito a um recurso. Isto significa 22 horas. Explica-me lá, um recurso é um professor. É um professor. É um ser humano, um recurso. É um termo muito infeliz, de facto. É um termo muito desumanizado, não é? Podem ser 12 horas de português e 10 horas de matemática, então o professor faz ali meia hora, meio horário, e depois faz o outro meio horário. E nem pode, por exemplo, para concorrer para estas escolas, as pessoas não podem concorrer para não ficar no desemprego. Porque o problema que nós temos em muitos casos, até na educação especial, está a começar a atingir, que são os especialistas instantâneos em tapes, em PCAs e em educação especial. Que em 3 meses... PCA são percursos curriculares alternativos e aos... Nós temos aí um dicionário. É um dicionário, não é? A mensagem é fundamental, as áreas mais vulneráveis do corpo discente, não é das escolas, dos alunos, não podem ser tratadas como para onde toda a gente corre a ver se saca do desemprego. E, portanto, são áreas, a educação especial em particular, o apoio a áreas, a educação especial em particular, o apoio às escolas de TAPE, mais do que às de contrato de autonomia, são áreas delicadíssimas, porque nós estamos a funcionar com os alunos mais vulneráveis de todos e não podemos usar estratagemas do género, vocês vão para um curso vocacional porque não fazem exames. E a escola, assim, sobe os resultados dos rankings porque os piores alunos foram empurrados para o curso profissional. Que é isso que se está a passar. E, portanto, estas soluções tipo truque não podem ser generalizadas, e, para terminar, e não pode ser um motivo de orgulho dizer nós temos que atingir uma meta de 50% de alunos que são excluídos de manifestarem efetivamente as suas competências. António Branco, o Paulo Guinota agora e a Luísa deram-nos o nó. Porque, de facto, eles mostram-nos a realidade pura e dura do que é a tal mecânica que há bocado falávamos. E, aliás, a mecânica é isto. E ultrapassar esta mecânica é muito complicado. Usaram termos que eu acho... Eu vou voltar ao Nova, peço-vos desculpa, mas eu hoje, de facto, estou muito... E tudo o que tem sido dito aqui... Ele deu uma entrevista notável explicando exatamente o que está a passar. Reparem uma coisa, um fenómeno muito interessante que está a acontecer neste debate. Eu não posso falar sobre escolas... Enfim, eu sou professor numa universidade, neste momento com o cargo de reitor, mas sou professor numa universidade, não posso, já fui professor do 3º ciclo e do ensino secundário, foi por aí que eu comecei. Não há muito reitor, mas neste momento... Não há muitos reitores que tenham essa... Não sei, este é o meu percurso. Portanto, o reitor da Universidade do Algarve conhece bem a realidade das escolas. Não, eu conheci no tempo em que fui professor do 3º ciclo de ensino secundário, reconheço algumas questões que aqui estão a ser levantadas por colegas que estão neste momento. Mas vamos lá ver. O título deste debate é Saber Educar. E nós acabámos todos a falar de escolas. Isto é sintomático. É sintomático do grau de responsabilidade que a sociedade atribui à escola, como se a educação fosse apenas responsabilidade das escolas. Não é. A educação, saber educar, é um problema da sociedade toda. E por isso eu falei dos professores e dos alunos, dos pais e dos filhos, dos tios e dos sobrinhos, dos irmãos mais velhos e dos irmãos mais novos, dos netos e dos avós. Da televisão. Isto é absolutamente sintomático do que aconteceu a um debate sobre educação e nós acabamos a falar daquilo a que o Anógua chama o espetáculo permanente da crise da escola. Isto é altamente sintomático. Portanto, se alguma coisa está errada, é de facto esta ideia de que o problema da educação é da escola. Não é verdade. Os graves problemas da educação são problemas de todos nós e todos nós temos que contribuir para ultrapassar os graves. Isto parece-me evidente e em algumas das coisas que o Paulo Guinota disse, eu reconheço, inclusivamente, a tentativa, esta ideia da escola transbordante, que enfim, que tem um lado positivo, mas tem um lado muito negativo também, que tem a ver com este protagonismo excessivo e esta responsabilidade excessiva dada à escola como lugar de educação e que transforma o professor e que culpabiliza os professores. Repare, se alguma coisa correr mal na educação, a culpa é sempre dos professores. Luísa, faz a pergunta, passa a pergunta, só agora. Isto não pode ser. Isto não pode ser. Deixa fazer a pergunta. Eu, por acaso, quando realmente falam e referem o Nova, e o Nova refere isso muitas vezes, que a escola não pode ser este espaço onde cabe lá tudo, onde tem todas as missões e mais algumas, não é? Assistencial, a dar comida às crianças. Mas agora faço-lhe uma pergunta, professor. Essa franja, que é também essa que eu trabalho sem ser no Ministério da Educação, que é uma franja que eu não sei dizer qual é agora, mas que são muitos os alunos que não têm uma família estruturada em casa, não têm uma retaguarda de apoio. Diga-me, professor. Não, eu não estou a dizer
que a escola não seja neste momento o único recurso, o recurso mais importante que a sociedade tem para tratar as questões de educação. Mas neste momento, eu estou-me a pôr no ponto de vista que o Paulo Guinote diz e muito bem, depois não serve para nada, mas enfim, dá-me espaço para eu falar e eu tenho que dizer. E, portanto, eu ponho-me nesse ponto de vista e é muito claro, eu não quero nada, quero apenas testemunhar o que é que eu penso sobre isto. Eu estou a dizer que, evidentemente, que a escola provavelmente se transformou no único recurso que a sociedade tem para uma coisa terrível que o Paulo Guinote disse. Não disse assim, mas a imagem que eu tive é o espaço onde se despejam as crianças e os jovens. Eu quis tentar não ser assim tão agressivo. Não, mas ouça, eu percebo o que está a dizer. Porque, repare, qual é a diferença entre a massificação do ensino e a democratização do ensino? São duas coisas totalmente diferentes. E a indiferenciação completa. Totalmente diferentes. O 25 de Abril foi feito para a democratização do ensino ou para a massificação do ensino. O 25 de Abril, com que eu sonhei com 13 anos, não foi para a massificação do ensino, foi para a democratização do ensino. A massificação o que produz é justamente este efeito perverso da escola como uma espécie de espaço onde se despejam massas. Ouça, eu tenho o maior respeito. Entenda naquilo que eu estou a dizer. Primeira coisa, eu sou professor, hei de morrer professor. Tenho um respeito enorme por aquilo que as pessoas fazem, apesar disto tudo. Ser professor, neste momento, é um ato de resistência. Filosófica, ética e por aí fora. Portanto, o que eu estou a falar é em termos do sistema e da maneira como o sistema é pensado. O sistema dessa forma e da questão da transformação de um bem público num bem de consumo. É disto que eu estou a falar, o que eu vi refletido na intervenção do Paulo Guinote. E portanto, eu identifico-me bastante com a dor que está por trás das palavras do Paulo Guinote. Há muitas pessoas em sofrimento David Rodrigues, por causa disto. Como é que vamos dar a volta a esta situação? Como é que se pode saber educar com estas contingências? Bom, nós temos aqui dois níveis, não é? Estamos a ver o educar no sentido macro, não é? Em que toda a sociedade é uma sociedade educadora, e estamos a pensar também na educação ao nível da escola. Eu queria me referir mais ao nível da escola neste momento. Porquê? Porque eu penso que há uma deixa aqui muito importante sobre a questão da inclusão. Isto é, quando nós estivemos a dizer que muitas vezes a escola vai contra a corrente da sociedade, obviamente a escola, aliás, houve autores que não interessam aqui, que falaram exatamente que a escola tem uma autonomia relativa em relação à sociedade. Isto é, a escola não é automaticamente determinada pela sociedade, mas também não é completamente autónoma da sociedade. Portanto, há o que se chama muitas vezes a autonomia relativa. A escola tem uma autonomia relativa. E dentro dessa autonomia relativa, a escola tem, por exemplo, a obrigação de desenvolver o valor da inclusão. Exato. E esta questão da inclusão é uma questão, para mim, central ao nível do desenvolvimento da escola. Porquê? Em primeiro lugar, porque a inclusão não quer dizer falta de qualidade. Nós temos muitas vezes associado esta ideia de se é uma escola inclusiva, é uma escola que não tem muita qualidade. E é muito interessante que se nós virmos as estatísticas... Porquê? Porque gera percepções como a tolerância... Por causa da heterogeneidade, Fátima. Pois, justamente. Exatamente. Portanto, ser uma escola muito misturada... um cidadão mais apetrechado para o futuro. Nós temos a ideia que as escolas boas são aquelas escolas em que as crianças são um bocado tayloristas, estão assim, saem todas iguaizinhas. Exato. E essas escolas são as boas. Aquelas escolas muito misturadas foi um termo que uma vez uma pessoa do Ministério da Educação usou e eu fiquei aterrorizado, porque eu disse, nós não misturamos crianças. Não misturamos. Misturar é uma coisa que se usa na cozinha. Nós não misturamos crianças. Uma coisa é incluir crianças, outra coisa é misturá-las. Mesmo que se fique para trás numa matéria ou noutra e que o professor não consiga andar tão depressa e que não puxe tanto pelo bom aluno, mesmo assim é melhor viver numa escola misturada. Olha, Fátima, nós temos toda a evidência que sim. E temos toda a evidência que sim, até ao nível daquela questão que a Fátima pôs há pouco sobre o humanismo, sobre a questão da solidariedade, sobre entender-se uns dos outros. E repare, nós até podíamos usar uma metáfora ferroviária. Imagina que eu quero fazer uma viagem entre um lugar e outro de comboio, não é? E há uma pessoa muito ingênua que diz assim, eu já percebi, para a viagem ser rápida eu tenho que encontrar uma locomotiva que seja rápida. E então compra uma locomotiva rápida
e destrói o comboio todo, não é? Porque o comboio não está bem amarrado, as carruagens não estão bem amarradas umas às outras, a via férrea não está preparada para isso e a nossa questão fundamental em relação ao currículo é como é que eu levo o comboio todo até ao fim. Como é que eu trabalho, obviamente, com rapidez, quando eu preciso de potência para desenvolver o currículo, mas preciso também de uma consistência interna ao nível da escola. Mas muitos pais fogem, por exemplo, de ambientes menos saudáveis, propícios à droga, à marginalidade e, portanto, colocam os filhos muitas vezes até em colégios privados ou em escolas que têm mais segurança para fugir desses contágios. Pois. Ora, a boa educação é aquela que é feita a fogo, justamente com esses contágios e que consegue manter a criança, o educando saudável ao longo da sua vida educativa? Há uma história célebre. É preferível isso? Há uma história célebre do Molière que havia um médico que dizia que curava todos os doentes se queimasse um doente e com as cinzas desse curava os outros. E eu não acredito que a educação tenha que queimar ninguém para salvar os outros. Claro. Ninguém tem que se queimar para salvar os outros. E nós não vamos atirar as crianças necessariamente para ambientes de risco, para ambientes perigosos, só porque é importante. Obviamente a escola tem a função de ser um ambiente que seja... Obviamente. Então como é que se deve... Como é que os pais, desde logo, os pais também devem reagir? Eu quase que lhe devolvi a pergunta. Num mundo que é tão ligado à negociação, ao imprevisto, qual é a melhor escola que prepara uma criança para o futuro? É uma escola que é homogénea ou é uma escola onde, desde o princípio, a criança tem que negociar, tem que se encontrar com crianças com outros ritmos, tem que se encontrar... O futuro da criança está preparado previamente, exatamente pela família que não quer esses contágios. Mas, por exemplo... E temos esse problema. Mas o que nós encontramos agora, Paulo, também é o contrário. Por exemplo, em relação à educação especial, o que nós estamos a ver agora é uma coisa interessantíssima. Aqui há uns anos atrás, os pais diziam que queriam escolas especiais para os filhos, porque eles estavam mais protegidos, etc. Nós agora temos os pais a dizerem nós queremos inclusão para os nossos filhos, porque os pais perceberam... Mas sabes que há um preconceito que ficou muito associado a essas escolas, em termos de gatização desses ambientes. Sim, e isso criou também nas famílias uma percepção de que, se calhar, até a própria socialização através do contacto com os pares, especialmente quando eles são bem recebidos, pode ajudá-los a ultrapassar muitos dos bloqueios que eles vivem. Mas deixe-me só dizer, mas termina agora nesta história dos mega-agrupamentos, não sei se é assim que se chama agora. Não, eles chamam-se agrupamentos. Agrupamento, giga... Eu acho, eu estou de acordo, consigo perfeitamente de acordo, acho que as escolas podem lá ter os miúdos, podem ser heterogéneos e devem. Os miúdos que têm um meio social mais melhor, favorece mais uma educação desse género deixe-me só acabar. Do que uma educação elitista. Como é que eu vou agora colocar os meninos ali todos arrumadinhos quando ele abre a porta e depois a sociedade não é nada disto, não é? A escola, no fundo, reflete a sociedade, quer queiramos que não. E ela pode lá ter os bons alunos, aí é que eu acho que a escola tem que ter resposta para conseguir que aqueles que têm capacidade de andar a uma velocidade mais rápida, eles possam correr, andar e voar, aqueles que têm ritmos mais lentos, possa a escola ter recursos para ajudar esses. E depois eu acho que eu confio muito no contágio. Eu confio muito no exemplo e há muita coisa que se pode fazer. E uma escola inclusiva é aquela que pode ter todos esses alunos lá dentro com sucesso. Como é que nós vamos explicar isto quando nós sabemos, deixem-me pôr as coisas nuas e cruas, quando nós sabemos que os lugares de topo da sociedade, das empresas, sobretudo das empresas, da gestão das empresas, é normalmente ocupada, por exemplo, por uma ou duas determinadas universidades. E que as outras universidades nem sequer conseguem lá colocar os seus quadros. Nós sabemos de que universidades estamos a falar. De gestão, de economia, porque é o que está a dar, não é? As humanidades, vocês podem dizer que vão dar, porque ainda não estão a dar. Mas como é que vocês dizem aos pais que o que favorece é a inclusão desse ponto de vista, quando nós sabemos que são aqueles que andaram nessas universidades que depois são favorecidos na reta final? Fátima, só uma pequena observação. É a forma como a sociedade não aprende. Essas universidades que formaram esses economistas que estão no topo conduziram-nos para a situação em que estamos. Portanto, provavelmente seria boa ideia, apesar de estarem no topo, refletirmos sobre o seu papel e sobre a qualidade efetivamente desse ensino. Carlos Filhais e João Lopes a seguir. A questão é muito engraçada. Nós somos todos iguais, é evidente. Mas também somos todos diferentes, é evidente.
E não há mal nenhum em competição, desde que seja competição, que não seja desenfreada. Competição connosco próprios faz parte do nosso processo. Qualquer um de nós tenta superar-se. Uns conseguem atingir mais, outros conseguem atingir mais. Agora, o desafio da escola... O desafio da escola é conseguir que todos tenham iguais oportunidades. Exato. Quer dizer, que uma pessoa que tenha este potencial não fique por aqui, porque aquilo tinha aquele potencial e não soube aproveitar. Não foi, a escola não foi capaz. E isto é que ficamos nós a dever a nós próprios se alguém ficar a dever assim. E isso é o que a escola deve fazer. Para João Lopes, não é? Eu gostava de, em primeiro lugar, voltar à questão do interface entre educação e instrução, que eu continuo a achar que é extremamente útil ser relativamente separado para nós depois sabermos o que fazer para melhorar. Estão muito misturados. Há uma área dentro das escolas que é uma interface muito teórica, que é a questão da disciplina. Eu tenho um grupo a trabalhar nesta área e uma coisa curiosa é que... O João Lopes está a fazer um estudo sobre disciplina. É uma coisa sobre disciplina. Sobre disciplina. Indisciplina, sim. 85% dos professores inquiridos, e já vamos em quase 2.000, dizem que nos últimos 5 anos a indisciplina piorou significativamente. Se eu perguntar daqui a 20 anos, estou convencido que obtenho a mesma resposta. E se eu recuasse 20 anos, estou convencido que obtenho a mesma resposta. Mas o que é interessante é a percepção das pessoas. As pessoas têm esta percepção, não é? Acham que isto é assim. E quando nós perguntamos de quem é a responsabilidade, muito interessante, há uma competição para os professores entre o Ministério da Educação e os pais. Batem-se bravamente para ver quem é que vai à frente, quem é que tem mais responsabilidade. E a seguir, os alunos. E no fim da lista, os próprios professores, naturalmente, não é? Porque isto é... As respostas são dadas por professores. Ora, esta área é uma área de interface muito interessante e é aquela em que os professores podem pôr mais as suas competências educativas em prática. Mas há aqui uma coisa muito curiosa, é que não é possível a ninguém sustentar a disciplina numa aula enquanto os alunos não aprenderem o suficiente. E eu volto à questão do ensino básico. Porque é que nós estamos tão interessados na questão da leitura no ensino básico? Porque aquilo que nos mostram os números é qualquer coisa do seguinte género. A probabilidade de eu fazer aproximar um aluno que tem dificuldades nos 2 primeiros anos de escolaridade da média dos alunos da mesma faixa etária é de cerca de 85%. Portanto, eu tenho uma margem de atuação muito elevada. Terceiro e quarto ano baixa para metade. A partir do 5º ano são 10%. Portanto, diminui rapidamente a probabilidade de eu fazer aproximar os miúdos. Ora, o que isto significa é o seguinte. As crianças, quando entram para a escola primária, vão altamente motivadas, vão extremamente motivadas. Os miúdos querem ir para a escola. Provavelmente até perceberem ao que vão. Alguns começam rapidamente a aprender as letras. Alguns já ouviram ler milhares de páginas em casa, portanto têm já um background muito bom. Outros começam a ter alguma dificuldade em perceber o que se passa. Curiosamente, as crianças não desistem imediatamente. É muito engraçado. Eles não desistem. Podiam desistir logo, mas não fazem isso. Não fazem porque... eles fazem o que nós fazemos, quer dizer, nós começamos a pensar, porque é que eu falho ou porque é que eu acerto? E os miúdos, ao princípio, pensam assim, eu falho talvez porque não me esforcei o suficiente. Esforçam-se. É claro que muitos fracassos depois deixam de fazer as chamadas atribuições ao esforço e passam a atribuir à capacidade. Eu falho porque não consigo mesmo. Ora, quando eu não abordo os problemas da leitura ou de qualquer outro tipo de dificuldade, nós também temos um projeto na matemática que mostra rigorosamente o mesmo. Quando eu não abordo as dificuldades logo no início, eu fico com um problema sério. E este problema sério vem a desembocar num problema que eu e o David já temos discutido muito, que é a questão da medicalização do ensino. O que é que acontece? Medicalização. O que é que acontece? Os miúdos começam a falhar, provavelmente também começam a comportar-se pior, porque evidentemente são uma espécie de desempregados de longa duração dentro das salas de aula. E são catalogados de hiperativos e outras coisas. Exatamente, eles têm que fazer alguma coisa. Precisam de umas drogas. Vão para os psiquiatras. Exatamente, o que é que se passa? Porque na altura o professor pensa assim, bom, tu, francamente, se não queres aprender comigo, que estou aqui para te ensinar, não estás em conformidade com os meus objetivos e provavelmente com os da escola, temos que fazer alguma coisa. Daí a ideia de que isto só lá vai com um controle. O disciplinar já é complicado porque pôr um aluno fora já é uma coisa difícil e então pensa-se que se calhar um bom controle é o controle químico. Eu lembro que nos Estados Unidos, isto é um problema já sério, começa a ser um problema de saúde pública e aqui em Portugal, medicações para coisas como hiperatividades, começam a estar largamente acima da taxa de incidência do problema.
Quer dizer, não estou a dizer que estas coisas não existem, elas existem, simplesmente. A medicalização e, sobretudo, a ideia de tentar recorrer rapidamente a este tipo de resoluções é um problema. Portanto, aquilo que eu digo é que a questão da leitura é uma questão centralíssima, porque rapidamente os alunos deixam de ser capazes, por exemplo, de resolver problemas de matemática, porque não sabem ler. Já agora, uma coisa que é interessante a propósito da literatura, o nosso estudo sobre a leitura mostra o seguinte: nas escolas superiores de educação, universidades, a literatura, enquanto área de formação e ECTS dedicados, tem uma presença significativa. Mas, curiosamente, quando nós perguntamos aos nossos professores o que é que eles fazem, quanto tempo gastam num bloco de 2 horas, tipicamente num bloco de 2 horas de língua portuguesa, a literatura tem um papel absolutamente residual. O que quer dizer que há alguma coisa que não está a passar da formação para a escolarização. Na formação dos professores. Como? Na formação dos professores. Espera aí, antes de passar essa questão, para dar aqui a palavra a José Cardoso, que é uma questão, obviamente, muito importante, eu queria reter e frisar aquilo que disse. É muito importante, para saber educar, logo nas primeiras dificuldades, esclarecer muito bem essas dificuldades e não as deixar passar nem acumular. Ponto 1, esclarecê-las, tipificá-las e imediatamente intervir. A intervenção nesta área... Para que a criança não se sinta incapacitada, porque ela primeiro vai sentir que não fez esforço, vai se esforçar mais. Mas a seguir, como vai continuar sem compreender, pensa que não é capaz. E é aí que surge a tal radicalização do ensino. Mas, de qualquer forma, o senhor defende que é a explicitação imediata, um esclarecimento aprofundado, logo nessas primeiras dificuldades que devem existir. Absolutamente. Há alguns que não conseguem perceber a lógica do que lhes está a ser Portanto, atenção, professores do ensino básico, atenção, porque é nos primeiros momentos que se consegue definir o percurso de um aluno. Primeiro ano de escolaridade. E é aí que eles se perdem. Ou seja, é um trauma, mau comportamento. Se não conseguem realmente esclarecer, é quase como um trauma, que começa logo no primeiro ano. Que faltam para ajudar o professor do primeiro ciclo. Eu queria responder a isso, está bem? Que dizem que quanto mais experiente é um professor, mais deve ser aquele que é responsável pelos níveis de iniciação. Pois, mas eu também estou aqui de acordo com quanto mais experiência, mais deve responsabilizar pelos José, tem que dar a palavra das duas, um cada vez. Precisamos de ajuda. Nós temos uma coisa divertidíssima que é discutimos imenso o rácio professor-aluno. E nunca discutimos o rácio outros técnicos especializados em psicólogos-aluno. Nós tínhamos há pouco tempo cerca de 2.000 alunos por psicólogo escolar. A média recomendada pela Ordem dos Psicólogos e as instituições internacionais é praticamente metade disso. Nós temos aqui uma psicóloga. Sim, mas... Já lá vou dar a palavra para É impossível, praticamente. A questão da literatura, a importância da literatura agora na ligação. Todos, e lá em casa também notam que a Fátima, desde o princípio, que se tem empenhado em arrancar respostas a esse anseio. As coisas procurou estão mal, o que é que é preciso mudar? E nós instintivamente vamos contando histórias e não respondemos diretamente àquilo que ela coloca. Eu não queria que o programa acabasse sem lhe dizer o que é que eu penso que são as prioridades. Há zonas onde nenhum ministro pode atuar. Quer dizer, estas narrativas verdadeiras que os nossos colegas aqui trazem, de crianças que chegam com fome às escolas, de crianças que não se conseguem manter num nível de disciplina mínimo, é muito difícil que este ministro ou outro, por mais esclarecido que seja, tome uma medida que elimine fatores como este. O que é que me parece que o ministro podia fazer e não faz? No meu entendimento, e estou de fora, era fazer qualquer coisa para requalificar, requalificar o entusiasmo dos professores. Os professores, pelo contrário. Os professores, não respondo a essa provocação, Paulo, os professores estão neste momento desanimados e um atributo central de qualquer atividade docente é o entusiasmo. Claro. E está na mão de quem decide tomar medidas, tenham elas a dimensão económica ou não, para reafetar algum entusiasmo a este exercício exigentíssimo que é entrar numa sala de aulas quando não nos apetece entrar, falar quando nos apetece estar calado.
Portanto, eu, se pudesse dar um conselho a quem decide, diria que é urgente tomar medidas, mesmo que sejam simbólicas, porque as medidas simbólicas às vezes têm um impacto enorme. Um professor entusiasmado ensina melhor literatura, por exemplo, que é, aliás, uma disciplina que requer uma vertente de entusiasmo enorme. Se a pessoa não vive Camões ou não vive Pessoa, como há de ensinar isso? Se não lê expressivamente um texto, e para ler expressivamente um texto é preciso estar investido de uma dose de entusiasmo que não podemos exigir hoje a quem trabalha nas escolas com limitações deste género. Uma segunda resposta, e concluo já, era alterar alguma coisa no currículo. Olhamos para o currículo que predomina nas escolas portuguesas e quando o comparamos com escolas de outros países europeus, notamos uma rigidez, uma falta de transversalidade que impressiona. Eu diria que a disciplina de português é talvez a mais vocacionada para estabelecer conexões, porque é uma disciplina que tem muitas disciplinas lá dentro. Claro. Mas depois eu diria que o currículo reproduz as especializações universitárias. Isto está mal. Isto está mal. Portanto, respondendo diretamente à sua e a formação de professores? A formação de professores é central. Mas não tenhamos ilusões. Não há nenhuma formação inicial que seja suficiente. Nunca houve nenhum modelo de formação que preparasse um professor para toda a sua vida. Em nenhuma profissão. Mas um professor talvez mais, permita-me que releve este aspecto, porque realmente um professor é preparado num determinado paradigma científico, esse paradigma científico altera-se daqui a 5 anos e depois ele não tem oportunidade de voltar a uma estrutura de formação credível. E a formação continuada quase não existe. Quer dizer, existem os instrumentos reguladores, existe a intenção plasmada num decreto, mas depois não existe o incentivo real. E isto, mais uma vez, é um fator que nos afasta dos países europeus, onde os professores do ensino básico e secundário são incentivados e dispõem de meios para se deslocar. Têm um estatuto, têm incentivos, são reconhecidos por isso. Eu pergunto, um professor do ensino secundário que queira hoje deslocar-se da Guarda a Coimbra para fazer um segundo ou um terceiro ciclo, recebe alguma coisa para cumprir os quilómetros que medeiam entre uma cidade e outra? Não recebe nada. Conclui o curso. Isso vale-lhe alguma coisa na progressão da carreira? Nada. Isto é escandaloso. Luísa, posso dar um dado sobre isto? Posso dar só um dado sobre esta questão da formação? A seguir a Filomena. Um dado da formação. Um dado da formação. Os nossos professores, nesta amostra, dizem-nos que, relativamente aos fatores que poderão ter influenciado a forma atual de ensinar, o fator mais relevado por eles é o autodidatismo. Autodidatismo. Logo seguido da formação contínua e das aprendizagens realizadas com colegas. A formação inicial não é muito valorizada. Luísa Moreira. Respondendo ao professor, e eu subscrevo inteiramente, e quando o Paulo fala nos técnicos, eu vou referir aqui um aspecto. Não digo que são todas as escolas, porque eu não as conheço todas, nem podia ter a leitura de todas, mas houve um investimento no número de professores no primeiro ciclo. E hoje é possível, e eu penso que o primeiro ciclo tem que se organizar para responder exatamente àquilo que o professor diz. É aqui que o aluno não tem 4 anos para cumprir os 4 anos para cumprir a escolaridade do primeiro ciclo. Nenhum aluno devia, isto é no todo não existe, mas devia-se trabalhar no sentido com os recursos adicionais, e em muitas escolas eles já existem, porque houve um reforço ao primeiro ciclo, de fazer com que o aluno chegue ao 4º ano a saber e com os conhecimentos, tal como diz o professor, uns estarão aqui em cima, outros estarão a média, olha, no máximo, porque eles não podem transitar e passar para o 5º ano sem saber os conhecimentos básicos e essenciais, tal como refere o professor. E o grande investimento continua a existir, que a escola tem que fazer. Filomena, como é que os pais reconhecem um bom professor? Os pais reconhecem um bom professor naquele professor que tenta compreender aquela criança que está à frente dele. Nós estamos aqui a falar de alunos como se os alunos fossem todos iguais, não são. Cada aluno tem uma história de vida e cada aluno tem um cérebro específico e o professor tem claramente de interpretar aquela criança na relação. Isto houve um autor, nós estamos a falar do Nobel, eu vou falar do Vygotsky. O Vygotsky ensinou-nos
que aprender é um adulto conseguir olhar para mim e ler aquilo que eu sou capaz de fazer sozinho. Isto é o meu nível de desenvolvimento real. E depois perceber aquilo que eu consigo fazer com a ajuda dele. Isto é o meu nível de desenvolvimento potencial. É nesta zona, que se chama Zona de Desenvolvimento Próximo, que se dá a educação. E a educação empurra o desenvolvimento. Não é o desenvolvimento que empurra a educação. Claro. E quando o João diz, as crianças chegam à escola ávidas de aprender, porquê? Tiveram educadores que as fizeram ávidas. Cuidado, se nós transformarmos a educação pré-escolar, se nós transformarmos a educação pré-escolar em escolarização precoce, vamos deixar de ter crianças que chegam aos 6 anos ávidas de aprender. Porque os nossos educadores estão a fazer um mau trabalho. Mas se quiserem que eles sejam professores, que deixem de ser educadores, aí corremos um grave risco. E neste momento, o sistema de formação de educadores de infância em Portugal é perigoso. Desde 2007, os educadores de infância que trabalham com crianças dos 0 anos aos 6 têm a mesma formação de 3 anos que um professor de primeiro ciclo e têm só 1 ano de pedagogia específica para a infância. O que é isto? Como é que nós estamos a dizer que formamos um professor de primeiro ciclo, da mesma maneira que formamos um educador de infância, portanto, aí há que rever as questões da formação. Dos 3 aos 6 e dos 0 aos 3. Que ninguém aqui falou dos bebés dos 0 aos 3. É dos 0 aos 3, desculpem lá. O nosso córtex frontal, que é aquilo que nós temos mais de humano, desenvolve-se fundamentalmente dos 0 aos 4 anos. E estamos a falar de aprendizagem, e a aprendizagem faz com os frontais. Fundamentalmente. David. Toda a gente sabe, desculpa, deixa-me só terminar isto, que a educação pré-escolar é o melhor investimento de um país. Só meter aqui o Einstein, a propósito de jardim de infância. O Einstein perguntaram-lhe um dia como é que se podia fazer uma criança brilhante. E ele disse, conta-lhe contos de fadas. E acrescentou, e muito brilhante, conta-lhe mais contos de fadas. Ou seja, façam-no sonhar, digam-lhe que tudo é possível, não é? O que mostra que, no fundo, é esse desenvolvimento, pôr a imaginação a funcionar. Cá está a ciência, não está assim separada da literatura. A ficção é fundamental. Perguntaram a Einstein, o que é mais importante, o conhecimento ou a imaginação? E Einstein respondeu sem hesitar, a imaginação. Porque o conhecimento leva-nos daqui para ali, a imaginação leva-nos a todo lado. Muito bem. E eu acho que isto tem uma implicação muito direta para a questão do currículo. Nós estivemos a falar há pouco do currículo. E o que fica muito claro aqui é que nós não melhoramos o currículo por lhe pôr mais coisas. Isto é, dá a ideia às vezes que os currículos estão melhores porque nós fizemos umas metas curriculares, porque os currículos estão maiores. No outro dia eu estava numa ação de formação e houve uma professora de matemática que me disse como é que eu posso olhar para os meus alunos se eu tenho 180 aulas para lhe dar por ano? E 180 alunos. Posso também fazer um pequeno parênteses? E, portanto, sobre a escolaridade, amanhã apresentamos, a Fundação para a Escolaridade apresenta um estudo sobre os tempos da escola. Um estudo internacional, compara os tempos da escola portuguesa com a escola noutros países. E temos um problema. Há horas a mais no ensino básico comparado com os outros países. Claro. Em particular, as disciplinas de português e matemática ocupam um tempo que, comparado com outros países, parece exagerado. E a questão é esta, estão lá há muito tempo, mas depois nós vamos ver os testes PISA internacionais aos 15 anos. E ficam atrás. E ficam atrás. É um tempo que não é produtivo, aparentemente. É muito tempo e muito... Portanto, isto acho que é um conceito ao nível de futuro, que é um conceito interessante para nós pensarmos. Não é por tornar o currículo mais complexo e por pôr mais coisas, mais metas, na minha metáfora há pouco, não é por termos uma locomotiva muito potente que nós levamos o currículo para a frente. Nós levamos o currículo para a frente de uma outra maneira, de uma forma integrada. Segunda questão, e que eu acho que não foi falado aqui, é nós falarmos dos alunos. Os nossos alunos, foi dito aqui algumas vezes, que os nossos alunos hoje aprendem talvez com meios diferentes do que aprendiam antes. E eu custa-me muito ver como é que nós continuamos a pôr completamente fora da escola os meios informáticos em termos de aprendizagem e os termos relacionados até com os audiovisuais. Lembro que nós estamos na RTP. A RTP tem um site só sobre conteúdos para professores. Sabe qual é o conhecimento e a utilização disso? É restrita. No outro dia eu fui a uma escola que tinha um quadro interativo e que estava lá escrito: por favor, não escrever no quadro.
Era a única coisa para que servia o quadro, era para não escrever nele, porque nós precisamos também de recuperar isso. Mas há hoje uma grande interação entre as escolas. Não tanto no caso da RTP, há essa interação. Não tanto quanto seria. Olha, até há um concurso anual que se chama Prós e Contras, veja lá. Mas isso às vezes às segundas-feiras fala de educação, não é? É um concurso entre escolas, um concurso de argumentos, em que se escolhe um tema e depois... Mas hoje não temos prós e contras aqui. Mas haverá obviamente boas práticas também, mas o que eu quero dizer é que nós não estamos a utilizar quanto podíamos e devíamos estas duas linguagens, que é a compatibilização dos audiovisuais e da informática, das tecnologias digitais com a escola. Terceira questão, a formação de professores. Eu só não falei antes da formação de professores porque agora está na moda dizer que o grande problema da educação é a formação de professores. Os professores não são o problema da educação, são a solução da educação. Não há nenhuma solução de educação que passe só pelas tecnologias, que não passe pelos professores. Estou convencido disso também. E, portanto, nós precisamos de... foi dito aqui a questão do ânimo dos professores. É muito importante o otimismo, sem dúvida. E uma questão muito importante é a formação em serviço dos professores. Isso, nós temos modelos muito atrasados em relação à formação em serviço dos professores. Porquê? Porque a formação em serviço não é feita igual aos mesmos modelos da formação inicial. Tem que ser uma coisa diferente. Tem que ser baseada nos problemas que as pessoas sentem localmente. Tem que ser muito centradas na realidade da escola onde eles estão. E, portanto, precisamos realmente de uma formação que seja, sem dúvida, uma formação situada, encarnada na escola e organizada à volta dos problemas que as pessoas efetivamente António Branco. Desapareceu. O que é mais pernicioso neste momento para a educação? É a máquina educativa? Fátima, eu não sei. Ou são os conteúdos desadequados? Ou é falta de valores? Se perguntássemos isso a todos os portugueses, íamos obter tantas respostas quanto os portugueses. E estamos a perguntar. Porque o tema da educação é um tema, é um dos temas mais apaixonantes, porque é o tema mais transversal à sociedade. Tem a ver com tudo o que fazemos na vida e com tudo o que acontece à nossa volta, a educação. E com os filhos, com os netos? A propósito, aliás, das recomendações do meu querido amigo Bernardes, eu sou reitor há pouco tempo e, portanto, tenho noção de um tipo de responsabilidade que isso implica. E houve muitos momentos em que eu senti que o melhor que eu podia fazer era justamente não fazer nada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma certa hiperatividade reformista, que é muito própria dos últimos 40 anos aqui no nosso país, por vezes também pode esquecer-se de que os professores e os alunos e as próprias escolas encontram, em muitos casos, as melhores soluções para os problemas que existem. E que não fazer nada, no sentido em não fazer nada, quer dizer deixar que o bom que está a acontecer aconteça, sem impor universalmente regras que também possam estragar aquilo que de bom está a acontecer. Portanto, às vezes, o que se pode pedir a um ministro, seja ele qual for, é não mexa, deixe estar. Veja se a coisa está a funcionar bem e não mexa. Mas eles agora têm que cortar, pelo menos isso têm que fazer. Ouça, mas até isso é uma forma de mexer. Percebe o que é que eu quero dizer? Sim, eu percebo. A reforma, esta ideia de que é preciso fazer coisas. Mas isso na política educativa é fazer coisas. Por exemplo, o processo de colocação de professores nestas escolas mudou 3 vezes em 5 anos. Mas é o que eu estou a dizer. É fazer coisas. Parece que há uma espécie de obrigação. Ser ministro, e eu não estou a falar deste em particular, ser ministro é fazer coisas. E às vezes, ser responsável é decidir não fazer. Deixar que as coisas corram pelo sítio para onde elas estão a correr. Mas a coragem política define-se pelas rupturas. Mas repare, e, portanto, isto também tem a ver com a noção... Eu tenho que voltar ao Nova, eu peço-vos desculpa, eu hoje pareço... O Nova não está, mas é como se estiver. Eu comecei por aí. Direitos de autor. Repare, eu acho que isto tem a ver com uma certa ideologia do mercado que contamina a visão da educação. No fundo, é olhar para a educação. Peço-vos desculpa da comparação que vou fazer e se ela for ofensiva para alguém.
Um bocadinho como o supermercado. O que é que a gente vê nos hipermercados? Pensei que ia falar na salsicha educativa. Não, peço desculpa. Olhem para um supermercado e para as mudanças que estão constantemente a ocorrer num supermercado. Para quê? Para quê? Para vender. Certo? Portanto, tem a ver com uma lógica da ideologia de mercado, de sedução e de alteração e da convicção de que se eu alterar determinadas coisas no hipermercado, vou obter mais resultados. Esta lógica, que é da ideologia do mercado, que é uma visão sempre de curto prazo, é totalmente incompatível com a visão de longo prazo da educação, que é a única que é válida. E, portanto, em todas estas histórias e análises, o que eu sinto é que se anda a fazer demais. Anda-se a fazer demais, provavelmente sem ter em conta a realidade, aquilo que está a ser feito nas próprias escolas, aquilo que está a ser feito dentro das próprias salas de aula. Há uma espécie de hiperatividade legislativa e reformista. Se calhar precisa de ser medicada. Que não dá margem para que não dá margem a que possa haver tal criatividade. Só pode ser de uma grande desorientação, dor, tristeza, que é a pior coisa que pode acontecer aos agentes da educação, andarem tristes. Bem, só a questão da dor e tristeza, quer dizer, eu não queria que isto acabasse com dor e tristeza. Com dor e tristeza, quer dizer, nós vemos que coisas estão tão bem, é óbvio, quer dizer, temos aqui pessoas que estudaram vários assuntos, estudaram em profundidade, têm factos, e com base nos factos, enfim, expõem os factos nos seus estudos, nos seus livros, e há algum pessimismo intelectual, por vezes, da análise. Mas, eu acho que ao pessimismo da análise nós temos intelectual, temos de procurar, contrapor o otimismo da vontade. Quer dizer, se nós não quisermos, também não vamos a lado nenhum. E o ensino pressupõe o otimismo. Um professor é um otimista. Um professor, se não é otimista, tem de ser um otimista. Eu não vou citar o mesmo autor que você repetidamente tem citado, mas vou citar o Fernando Sabater, que foi um autor que convidámos quando começámos umas conferências sobre educação, neste esforço de procurar perceber melhor como melhorar a educação, o que é saber educar, que é uma procura. Saber educar é uma procura. Diz Fernando Sabater, eu vou ler aqui com a leitura expressiva, porque é a leitura que se deve fazer no primeiro ciclo, diz ele, enquanto educadores não nos resta, pobres de nós, outro remédio a não ser o otimismo. Porque o ensino pressupõe o otimismo do mesmo modo que a natação exige um meio líquido para o seu exercício. Quem não queira molhar-se deve abandonar a prática da educação. Quem sinta repugnância pelo otimismo deve deixar o ensino e não pretender pensar em que consiste a educação. Ora bem, temos de nos molhar e o otimismo é a piscina em que devemos estar mergulhados. E hoje vamos nos molhar com certeza. Até porque quando saímos daqui, se calhar está mesmo a chover. Hoje o dia já está. Só acrescentar, não é uma seca. Acrescentar que a todos os que quiserem aprofundar estes temas, que há alguns destes participantes do debate desta noite têm obras publicadas, obras de investigação publicadas através da Fundação Manuel dos Santos, Francisco Manuel dos Santos, mas estão em curso novas publicações. Estão online, muitos destes estudos estão online, é só clicar. Queria confessar só uma coisa, o prazer que me deu fazer este programa hoje, diferente, claro, num figurino muito distante do habitual, do programa Prós e Contras. Este é uma informação especial e saber que fomos acompanhados, com certeza, por muitos professores, muitos deles se calhar com aulas amanhã às 8h30 e já com o sono atrasado. Quero agradecer-vos, quem sabe se posso voltar a repor este tema em antena, porque isto dá pano para mangas e sobretudo tem que ser acompanhado, seguido, acarinhado. Temos que fazer homens e mulheres valorosos, humanos, solidários. Eu vou acabar com aquela expressão que eu também gosto muito, já agora permitam-me uma citação, do Bento Jesus Caraça, ver o infinito nos olhos do outro. É por isso que estes programas são de facto também muito agradáveis e gratificantes para nós. Muito obrigada. Boa noite. Até 2 a 8 dias no Prós e Contras.